Olá pessoal, vamos dar início à nossa conversa referente ao assunto de predição, classificação e reconhecimento de padrões. Ao longo de um certo tempo, nós vamos estar aqui presente e dando continuidade a uma conversa que se inicia hoje. E nós vamos iniciar com o tema de classificação. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a motivação, sobre classificações e já vamos iniciar um estudo de caso que será a base em termos de delineamento genético, em termos de conjunto de dados, para as conversas posteriores. Pois bem, nós temos bastante motivação para aprender sobre técnicas biométricas destinadas à classificação. Os motivos que nos levam a realizar estudo de classificação são vários, né? Pode existir uma demanda natural do melhoramento, da indústria, do produtor, do consumidor, para que o material seja classificado. Muitas vezes, quando você vai vender um material, por exemplo, café, é possível fazer classificações de peneira, um fruto pela coloração, o próprio melhoramento, você tem espécies diferentes, populações diferentes. Então, classificar é uma atividade rotineira do melhorista e daqueles que estão em volta de um programa de melhoramento, seja ele consumidor, produtor, indústria e tudo mais. Bom, então para fazer essa classificação nós vamos utilizar diferentes métodos biométricos. E nós já podemos, nessa tabela, adiantar aqui um resultado que a gente pretende obter com a análise de dados. A gente vai concluir, primeiro, que existe uma série de possibilidades de técnicas biométricas destinada a fazer classificação. Só que nós estamos listando 3, 6, 9 procedimentos. Esses procedimentos terão propriedades diferentes, poderão ser interessantes para ser aplicados em situações diferentes e podem conduzir a resultados que podem ser mais ou menos eficientes. Então, certamente interessa o aprendizado dessas técnicas para a gente nos informar da potencialidade, das características e recomendar o seu uso. Então, diferentes técnicas podem proporcionar diferentes resultados. E nós temos um outro motivo. Um mesmo problema pode ter solução satisfatória por diferentes visões. Então, um problema de classificação, a gente convida aqui, num breve exemplo, imaginar que o nosso problema seja classificar indivíduos de uma população em alto e baixo. Pode ser alto teor, baixo teor, alta produção, baixa produção, precoce, tardio. Alguma classificação que a gente anotou um padrão fenotípico. Vamos imaginar apenas 16 indivíduos e vamos imaginar que, além do padrão fenotípico, nós também temos informações adicionais de marcas moleculares. Vamos pensar numa marca A e numa marca B. Nós queremos dizer que é possível predizer aqueles padrões de alto e baixo por diferentes técnicas, diferentes conceitos, e todos eles são igualmente importantes e merecem ser aprendidos, incorporados no nosso conhecimento. Por exemplo, predizer se é alto e baixo numa população geneticamente estruturada, como sendo essa aqui, uma população F2, por exemplo, basta eu observar que o padrão de segregação, nesse caso, nós temos 3, mais 3, mais 3, 9 padrões altos para 7 padrões baixos. Isso já é uma indicativa de que se trata, sendo uma população F2, de um caráter regulado por 2 genes, com interação epistática, e uma via biosintética é necessária e suficiente para se fazer a predição entre alto e baixo. Então veja que nós usamos um conhecimento específico
de análise de proporções, testes estatísticos específicos, poderia ser teste quadrado, e o resultado da classificação é uma via biosintética. Nós poderíamos resolver esse mesmo problema admitindo que aqueles dois genes são responsáveis pela manifestação do alto e baixo por meio de uma abordagem de genética quantitativa. Nós poderíamos admitir um modelo aditivo dominante, um modelo epistático, e aí sim, conhecendo essas informações do indivíduo e o genótipo associado, seria possível então atribuir um efeito da média, um efeito do loco A, decomposto em efeito aditivo, efeito atribuído à dominância, do loco B, um efeito aditivo devido à dominância, e as interações epistáticas. Então nós podemos predizer esse alto e baixo dentro dessa filosofia. E essa filosofia vai me dar como resultado um modelo estatístico preditivo. Esse modelo pode ser um modelo aditivo, com R2, por exemplo, mais baixo, 57%, aditivo dominante, com 85,7%, ou um modelo mais parametrizado, epistático, com 100% aqui de eficiência de predição, né, em termos de R2. E o resultado da predição não é uma via biosintética, é de fato um modelo, um YJ, função de μ mais o efeito do loco A, o efeito do loco B, o efeito do A e do B sobre o aspecto da dominância e as interações. Se eu souber qual é o genótipo, A grande, B pequeno, por exemplo, basta inserir essa informação no modelo que eu vou ter a predição. Então, nós agora queremos dizer que diferentes técnicas, diferentes conceitos podem ser úteis para resolver problemas de classificação. Nós podemos resolver esse problema usando conhecimento de rede neural. Nós vamos aprender nessa nossa conversa, nesse nosso curso, que tipo de rede a gente pode adotar, quais são as particularidades, como que uma rede neural funciona. Mas é possível ter entradas que neste caso representam a informação do gene A e do gene B. É possível estabelecer pesos sinápticos e aí então ter um modelo de predição. Se eu entrar com a informação do gene A, a informação do gene B, e a rede vai ponderar essas informações, permitindo então se ter um resultado. Se o indivíduo é A grande, B grande, o resultado vai ser alto teor. Se o indivíduo for A pequeno, B pequeno, o resultado vai ser baixo teor. Então é possível se estabelecer uma rede neural para resolver esse problema. Não é um modelo estatístico, não é um YJ, não é uma via biosintética, mas é uma solução para o problema de classificação. Então, novamente, técnicas diferentes se prestando para o mesmo objetivo, que é classificar. Então, aqui nós temos algum detalhamento sobre o uso de redes neurais, como é que seria possível fazer as operações, alguns conceitos que a gente vai aprender nessas nossas palestras, o que significa porta do limiar, o que significa camadas, o que significa neurônios, o que significa funções de ativação. Tudo isso vai ser incorporado para que eu possa ter um genótipo e decidir se ele é 2, baixo, se ele é 4, se ele é alto. Então, são conhecimentos que a gente pretende transmitir nessa nossa conversa. Existem outras soluções? Existem soluções, por exemplo, que vêm das abordagens de árvore de decisão. Então, é questão de eu apenas pegar meu conjunto de dados, acreditar que o gene A e o gene B seria responsável por aquela variação, 4 e 2, e fazer partições, né? Então, onde eu vou partir, onde realça mais as diferenças, eu faço a partição do gene A, quais seriam as diferenças provocadas no padrão fenotípico 4 e 2. Faço partições no gene B e também vou lá conferir essa variação provocada nesses padrões fenotípicos. O que é uma partição? Olha, é fácil entender. Se eu tenho A grande, A pequeno, eu posso partir 2 grupos versus um grupo.
Um grupo A grande, A grande, A grande é pequeno, versus A pequeno, pequeno. Um grupo A grande pequeno, versus A grande é pequeno. E, por fim, A grande é pequeno, pequeno, versus A grande é grande. São as três partições possíveis. E as consequências que ela provocam na minha característica que eu estou analisando. Então, vai ser alguma consequência de ter uma maior ou uma menor variação, né? Então, eu posso ter um valor aqui que vai discriminar mais essas duas populações se a partição for dessa forma no GNA. Então, existem critérios que a gente vai aprender nessa nossa conversa. Existe estatística. Nesse caso aqui está sendo ilustrado o índice Gini, mas existem outros que podem ser adotados e vai fazer parte da nossa aprendizagem durante essa conversa. Nós podemos partir A, depois nós podemos partir B, podemos novamente partir A e confeccionar a nossa árvore. Então veja que, de fato, eu tenho possibilidades de ter diferentes abordagens para resolver o mesmo problema, né? Então, uma primeira solução foi uma via biosintética, uma segunda solução foi um modelo estatístico, um YJ, função de uma série de quocientes. Uma terceira solução foi uma topologia de uma rede neural. E agora uma quarta solução é uma árvore de decisão. Todas estas soluções, né, destinadas a apenas decidir se o indivíduo vai ser alto ou baixo com base nas informações de dois genes, o gene A e o gene B. Então, se eu entrar com esses indivíduos, eu saberei perfeitamente o que vai acontecer. Pois bem, então, a gente entende que a classificação é importante, a predição é importante, e duas coisas interessantes. Diferentes técnicas podem produzir diferentes resultados e, consequentemente, eu preciso entender todas elas para usar mais eficiente. E outro aspecto, o mesmo problema pode ser resolvido de forma igual, eficiência, mas por diferentes abordagens. Então, não, muitas vezes são competitivos, outras vezes essas técnicas serão complementares. É importante que eu entenda todas elas. Pois bem, então vamos, dado que nós estamos motivados a aprender sobre classificação, vamos começar a falar sobre análise de classificação. Então, na análise de classificação, a gente procura estabelecer funções, algoritmos, topologias, árvores, que permita classificar um indivíduo a partir das informações de um conjunto de características mensuradas. Então, são as características, as variáveis explicativas, as entradas, né? Para classificar os indivíduos em uma dentre várias populações conhecidas, buscando minimizar a probabilidade de uma classificação errada. Então, é importante, eu tenho várias populações, eu vou realçar as diferenças dessas populações, estabelecer um critério para classificar novos indivíduos em uma dessas populações que eu tenho. Bom, e se eu não conseguir estabelecer uma função, uma topologia, uma árvore? Como é que eu explico isso? Então, vai existir razões. Muitas vezes eu tenho várias populações e elas não são diferenciadas. Então, não existe uma grande diferença entre elas. Então, não vai ser possível, porque de fato não existe variação. Existem outras vezes que eu tenho várias populações, elas são sabidamente diferenciadas, mas a quantidade ou a qualidade das características mensuradas não são adequadas o suficiente para eu visualizar essa diferença. Então, tem a população A, B, C, né? Eu gosto de citar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho a população de homem e a população de mulher, duas populações diferenciadas. Mas se eu anotar apenas altura e peso, eu não consigo classificar os indivíduos. Então veja, se eu falar que o indivíduo tem 1,70 m e pesa 68 kg,
eu não posso inferir se é homem ou se é mulher a partir dessas informações. Então, nesse caso, as populações são diferenciadas, mas a quantidade e a qualidade não é suficiente. Se eu, às vezes, colocar mais variáveis, por exemplo, cintura, tórax, né, uma série de outros, pode ser que eu melhore a possibilidade de classificação. Então, muitas vezes, a quantidade não é suficiente. Ou a qualidade. Às vezes, eu passo a colocar uma ou outra variável, presença, ausência de barba, presença, ausência de seios, alguma coisa desse tipo, e eu rapidamente classificaria os indivíduos. Então, esse é um problema do insucesso da classificação. Um problema pode ser a própria diferenciação da população. O segundo problema é a quantidade e a qualidade das variáveis que eu disponho. E o terceiro problema é a técnica biométrica utilizada. Então, muitas vezes, as populações são diferentes, as variáveis são apropriadas, mas eu não tenho uma técnica, eu não estou utilizando uma técnica apropriada. E isso nós vamos fazer aqui agora. Aprender várias técnicas de classificação. Bom, a classificação é algo natural, nós já comentamos isso. Em muitas espécies, ou muita situação, você precisa classificar. Pode ser que uma exigência do consumidor, do produtor, do melhorista. O melhorista classifica material sensível, susceptível, tolerante, resistente, né, e assim vai. Material alto, material baixo, material tardio, material precoce. É uma atividade rotineira. Muitas vezes você, por exemplo, grupo de maturidade de soja, existe uma classificação, inclusive para a própria recomendação dos materiais, para que o setor de difusão possa transferir essa tecnologia. Muitas vezes a indústria que exige, por exemplo, comprimento de fibras de algodão, comercialização de grãos de café. Então a classificação é algo que a gente precisa fazer uso e fazer uso com técnicas biométricas adequadas. Bom, vamos começar com o primeiro conceito, o conceito mais simples, de classificar indivíduos em duas populações. Vamos pensar em apenas uma única variável, né? Uma variável, por exemplo, altura. Como é que eu posso dizer se pertence à população dos indivíduos que são altos ou à população dos indivíduos que são baixos? Então só tem a variável altura e duas populações. A população A, vamos pensar que tem uma média M1, e a população B, uma média M2. Nós vamos pensar que a população A tem uma variância sigma 2,1 e variância sigma 2,2 na população 2. Então nós vamos considerar essas informações e nós queremos, o nosso objetivo é estabelecer, a princípio, funções discriminantes de máxima verossimilhança que sejam capazes de alocar convenientemente indivíduos com valor de observação X, né, em uma das duas populações consideradas. Então, o indivíduo X, né, que tem, por exemplo, 1,20 m ou 1,80 m na população humana, por exemplo. Um indivíduo baixo e um indivíduo alto. Então, nós vamos pensar que existem médias, existem variâncias, e vamos pensar que existe uma função densidade-probabilidade, que no caso vão admitir ser uma normal, dado por essa expressão para a população 1 e para a população 2. A diferença é que um trabalha com a média 1, o outro trabalha com a média 2. Nós vamos considerar que um critério interessante é alocar na população 1 se a razão colocada no valor de x dessa F1 em relação a F2 for maior que 1. Então, o valor atribuído à densidade para esse ponto específico é maior quando eu considero a F2. E se eu fizer as operações, né, considerar aqui essa razão, o numerador dividido pelo denominador, nós estamos pensando nessa estrutura. Vamos cancelar esse raiz de 2π, nós teremos essa expressão. Nós podemos simplificar. Se a gente imaginar que essas duas populações têm a mesma variância, não são variâncias homogêneas, tanto alto quanto baixo, nós temos uma situação interessante. Eu vou classificar o indivíduo X na população 1, se esse indivíduo X tiver um valor inferior ao ponto médio. Então veja,
questão de classificação simples. Digamos que a média da população baixa seja de 40. A média da população alta, vamos supor que seja 1,80. Então, entre 1,40 e 1,80, a média é 1,60. Então, posso adotar o critério que, se for menor do que 1,60, pertence à população 1. Se for maior do que 1,60, pertence à população 2. Está resolvido, basta eu simplificar essa expressão, né? É uma razão aqui dessas densidades, e eu acredito que, nesse caso, a gente está proporcionando uma melhor classificação, uma taxa de erro menor possível. É lógico que pode existir erros, né? Há aqui uma certa sobreposição dessas curvas que possa promover erros. Se as variâncias forem heterogêneas, nós vamos aqui pensar que existe até uma necessidade de algum componente quadrático nesse processo de decisão. Então, algumas vezes, a variância da população 2, por exemplo, ela pode ser maior do que a variância da população 1. Então, digamos, vamos pensar que a variância da população 1 é igual a 10, vamos pensar que a população 2, a variância é igual a 2, então, nesse caso, é o caso anterior, né, de variâncias homogêneas. Se a média da população 1 for 100, a média da população 2 for 200, então nós vamos fazer a classificação pelo ponto médio, que é 150. Então, nesse caso, eu classifico na população 1 se for menor do que 150. Agora, se a variância da população 2 for diferente, e nesse caso for o dobro, porque a variância da população 1 é 10, a variância da população 2 é 20, ou é 50, ou é 100, então veja, se a variância da população for 2, for maior, for o dobro, o triplo, e assim vai, então o meu critério tem que ser alterado, né? Eu tenho que, para classificar na população 1, por exemplo, menos variabilidade, tem que ser menor do que 141, inferior ao ponto médio. Então é fácil de estabelecer esses pontos médios, mas há a influência da média e da variância nesta tomada de decisão, né? Se as duas populações são iguais, com a mesma média, com a mesma variância, nós temos aí uma indeterminação. Então veja que essa seria a primeira ideia, a ideia das funções discriminantes. E nessa ideia das funções discriminantes, a gente pensa que tem que levar em consideração informações de médias, de variâncias e covariâncias. Isso na abordagem estatística. Na abordagem, será que na abordagem das redes neurais eu também preciso levar em consideração a média, as variâncias e covariâncias? Ou eu preciso ter um aprendizado, eu preciso conhecer todos os indivíduos que compõem a população 1, todos os indivíduos que compõem a população 2, aprender sobre a constituição da população para tomar decisão? É um outro paradigma, é uma outra filosofia. E as árvores de decisão? Será que também eu preciso conhecer todo mundo? Será que eu preciso conhecer de média e variância? Ou será que eu preciso identificar partições, grupos, né, que permitem, então, rapidamente classificar em indivíduo da população 1 e 2? Veja que cada técnica vai ter uma teoria sobre ela e vai demandar um conjunto de conhecimento. Então essa foi a primeira ideia de classificação univariada. Pois bem, antes da gente então iniciar a apresentação de todas as técnicas que nós comentamos, nós vamos então apresentar um exemplo. E esse exemplo virá de um conjunto de informações simuladas, né? Eu me interessei pelos dados simulados porque a gente vai criar um sentimento, uma expectativa. Nós vamos estudar 6 populações e vocês vão perceber que pela simulação é possível se ter expectativas. E aí, dentro da expectativa, perceber a eficiência das técnicas, das diferentes técnicas que a gente vai usar. Então, o processo de simulação consiste em emular, em imitar, por um recurso computacional,
o comportamento de um sistema real, né? Englobando certo tipo de modelo lógico que vai imitar o sistema natural. Então, a simulação segue um processo científico, ela tem que seguir as bases e ela vai proporcionar um resultado que é interessante. E o que nós fizemos aqui? O que nós fizemos foi simular duas populações originais, homozigotas, contrastantes, que nós vamos denominar de pai 1 e pai 2. E nós vamos então, a partir de pai 1, pai 2, homozigoto, contrastantes, gerar 4 outras populações. A F1, derivada do cruzamento, a F2, vamos pensar que pode ser, tanto faz, por autofecundação ou acasalamento por acaso, a RC1, que é o cruzamento do pai 1 com F1, e a RC1B, que é o cruzamento do F1 com o pai 2, assim representado. Nós vamos imaginar que cada uma dessas populações estaria representada por 2.000 indivíduos. E vamos, primeiro, é um processo genético, imaginar informações de cerca de 510 locos atuando, mas apenas alguns deles, poucos deles, esses 510 em vários grupos de ligação, mas apenas alguns deles, nesse caso específico, nós escolhemos, acho que 32 locos, que vão controlar a característica que nós pretendemos estudar. Vamos controlar aqui, vamos estudar 9 características. Vamos afirmar para vocês que essas características, sabidamente, manifestam o fenômeno da dominância. Então, o heterozigoto, ele tem um valor que vai além ou aquém da média dos homozigotos. Nós vamos imaginar que as características têm herdabilidade diferenciada, algumas de baixa herdabilidade, outras de maior herdabilidade. Vamos imaginar que as características estão sob um controle mais simples, aditivo dominante, e outras sob um controle mais complexo, como sendo a epistasia. Então, nós já temos uma informação, mesmo que seja desconhecida, vamos denominar X1, X2, X3, até X9, mas já vai existir um sentimento, pelo menos, da complexidade do controle gênero da característica. Poderia escolher uma cultura, e aí escolher produção de grãos e floração, o cor da flor. Então veja que a gente, pelo nome das variáveis, já dá para ter uma ideia da complexidade do que seria um caráter quantitativo, o que seria um caráter qualitativo. Então a gente usou a estratégia, uma alternativa de informar por simulação o controle gênico, a arquitetura genética, para imaginar as características em que tem mais ruído ambiental, menos ruído ambiental, de uma complexidade genética maior e menor. E assim nós simulamos os nossos dados, em que cada valor era a consequência, então, da parte genética, que estaria sob a influência desse defeito, e uma parte ambiental, de forma que a herdabilidade seria variada. Temos aqui o que a gente chama de um modelo aditivo, e que obviamente inclui a dominância, por considerar que cada um desses efeitos tem essa fração atribuída ao valor genotipo do homozigoto e do heterozigoto. Definimos então um certo grau médio de dominância, e temos também um modelo epistático, que além dos efeitos de cada loco somado, temos um produto dessas informações. Isso é apenas importante para se ter ideia do grau de complexidade das características que estão sendo avaliadas. Apesar de ser uma simulação, nós podemos imaginar que existem efeitos perturbadores que não nos permitem acessar o valor genotípico verdadeiro. Esses efeitos perturbadores são os efeitos ambientais, os efeitos da dominância, os efeitos da epistasia. Nós temos então 6 populações com 2.000 indivíduos, mas já fizemos uma partição, denominamos de plano 6, poderia ser qualquer nome, um conjunto de dados para fim de treinamento, um conjunto de dados para fim de validação. Cada conjunto de dados ele tem 10 colunas, 9 colunas referentes às variáveis quantitativas, e uma coluna adicional, que é a primeira coluna, que descreve a população, 1, 2 até 6, referente pai 1, pai 2, F1, F2 e os 2 retrocruzamentos. Então, esse primeiro arquivo de treinamento
envolveu 80%, então dos 2.000 vezes 6, 12.000 informações, que 80% foram destinadas para fins de treinamento, tanto das funções discriminantes, quanto das redes, quanto das aves, e 2.400 informações para fins de validação. Então esse que é o nosso conjunto de dados, que vai ser a base para a nossa conversa de todos os procedimentos que a gente pretende adotar aqui. Procedimentos de agrupamento, procedimentos de reconhecimento padrão e procedimentos de classificação. Então nós vamos ter algumas dúvidas. Então, primeiro, qual que seria a nossa expectativa teórica quanto à similaridade dessas populações? Veja, já podemos criar a nossa expectativa. E nós vamos responder nas nossas conversas uma série de questões que estão envolvidas no contexto das populações. Nós temos diferentes populações, diferentes background genéticos, nós temos interesse nas variáveis e nós temos interesse nos métodos. Então veja que a biometria vai te dar a resposta à sua pergunta. E a sua pergunta pode ter foco. E esse foco pode estar na população, no estudo das variáveis ou nos métodos. E a nossa expectativa, ela pode ser estabelecida, né? Nós tendo aqui uma população, as populações que estão sendo consideradas, né? Vamos abrir aqui, tentar aqui abrir um espaço. Uma caneta. Vamos abrir aqui um pequeno espaço para a gente trabalhar. Pois bem, a gente disse que trabalhou com duas populações, P1 e P2, contrastantes. Então nós esperamos que ela tenha diversidade. Nós trabalhamos com a população F1. Uma população F1, ela tem a contribuição do pai 1 e do pai 2. Mas nós informamos que exibia dominância completa entre os alelos de todos os genes considerados nas características. Isso cria um fenômeno. Digamos que o pai 1 seja contrastante ou homozigoto. Se ele for dominante, e era na simulação, o pai 2 mais recessivo, isso vai provocar, pela dominância, que o F1 seja mais próximo do pai 1. Pelo fenômeno da dominância. Se tivesse ausência da dominância, eu esperaria uma diversidade mais intermediária, mais num ponto médio. Mas havendo dominância, a gente imagina que é uma população mais homogênea, assim como é dos genitores, e mais próximo do pai 1. A população F2, sim, vai exibir tanto formas do pai 1, quanto do pai 2, quanto do F1. Né? Então, a população F2 vai ocupar uma posição mais distanciada, ou seja, um pouco de equilíbrio, apesar de ter F1, que parece mais com o pai 1, entre o pai 1 e o pai 2. Então, vai ser a população, provavelmente vai ser a população que estaria próxima, mais em um ponto médio. Né? A população RC1A é uma recuperação da população do pai 1. Reto cruzamento, por definição, é o cruzamento do F1 com um dos genitores. Então é natural que ele se aproxima do pai 1. A geração RC2 é natural que se aproxima com o pai recorrente, RC2 ou RC1B, o pai recorrente 2. Então veja que sem eu aplicar nenhuma técnica biométrica, eu já tenho o sentimento da diferenciação. Conhecida, né, os tipos de populações, a hierarquia, o pedigree envolvido nas populações, que é o conhecimento genético. Conhecido o controle genético da epistasia, da dominância, então eu já crio a expectativa. Pois bem, uma vez que eu já criei a expectativa, eu poderei
né, até inferir com informações estatísticas e com conceitos básicos de genética sobre a eficiência ou a dificuldade de cada técnica biométrica que nós vamos aprender em apontar a diferença e ter dificuldade ou não de classificar novos indivíduos. Então, esse será assunto para as próximas conversas, e a gente então já começa com essa base de dados e vamos procurar então aprender métodos para classificação, métodos para reconhecimento de padrões e método para diversidade. Por hora é só. Muito obrigado.